Salve aluno do 9º ano da Escola MJ, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wendel. Hoje vamos tratar de um assunto muito top, um assunto muito bacana. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos destacar aqui, os principais pontos importantes que têm uma relevância para vocês, alunos do ensino fundamental do 9º ano, que daqui a pouco já vão entrar no ensino médio. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, a Segunda Guerra Mundial, ela é assim. Precisamos compreender um pouco sobre a geopolítica, da metade do século XX. Como assim a geopolítica? O período entre guerras, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o intervalo entre guerras. Esse intervalo entre guerras acontece vários episódios importantes. Dentre eles, temos a assinatura do Tratado de Versalhes, nós vamos ter a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York e a ascensão dos regimes totalitários. Então, esses acontecimentos eles vão desencadear alterações nas relações diplomáticas, nas relações internacionais. O Tratado de Versalhes ele vai promover uma série de impactos, principalmente nos países europeus. A Alemanha, por exemplo, é um país que vai ser o país penalizado em relação à Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. A Alemanha, junto com a Áustria, serão os países que serão punidos de forma injusta, porque a Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe, não foi somente esses dois países os causadores desse conflito. A Grande Depressão, ou o crash da Bolsa de Nova York, a grande crise do sistema capitalista, ela é a primeira turbulência capitalista, pois promove uma instabilidade mundial. Ela provoca uma instabilidade nas relações comerciais no mundo aí fora. O sistema econômico, as economias mundiais, elas passam agora a ter uma instabilidade muito grande. O mercado mundial ele passa a ter uma instabilidade frenética, em função do mundo ainda não ter tido uma oportunidade de ter sanado após a grande Guerra Mundial. O Brasil, por exemplo, aqui na América, apresentava uma grande dificuldade por apresentar uma economia ainda frágil, agrária, agroexportadora. E se falar do próprio continente europeu, que ainda estava se recuperando da instabilidade do pós-guerra. E a ascensão dos regimes totalitários, como o próprio nazismo, o fascismo, o stalinismo. Nós vamos ter no Japão o regime de Hirohito, mostrando aí seus desejos imperialistas em relação ao Pacífico, indo de encontro contra os Estados Unidos, que também apresentavam desejos de ascensão imperialista naquela faixa do planeta. Então, vamos lá conhecer alguns pontos importantes aí da Segunda Guerra Mundial. Aqui apresentamos uma frase do ex-premier britânico Winston Churchill, que dizia o seguinte: durou pouco tempo a ilusão de paz após a Primeira Guerra. Dominada por Hitler, a Alemanha se armou e voltou à carga, no momento em que o Ocidente capitalista estava mais preocupado com a União Soviética, o avanço do comunismo. Essa guerra é sem dúvida uma continuação da primeira. Então é uma frase do Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, que assume o poder nesse período aí da Segunda Guerra Mundial, que vai sofrer arduamente com os bombardeios da Alemanha que serão jogados sobre nesse período aí da guerra, e também o primeiro-ministro que vai ter a incumbência de reerguer um país que vai estar fisicamente arruinado aí no período da Segunda Guerra Mundial. Então, essa aqui é uma imagem que apresenta a juventude hitlerista, a juventude nazista em Nuremberg, em 1938.
né? Hitler chegava ao poder nesse período aí na Alemanha, juntamente com Benito Mussolini, na Itália, né? Joseph Stalin já estava no poder na União Soviética. Vale ressaltar que na União Soviética, a própria União Soviética, desde 1918, já não era a Rússia, mas sim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já estava instaurado um regime socialista, né? Vindo desde Lenin, Vladimir Lenin, e estava sendo governado com mãos de ferro, né? Muita gente às vezes acaba confundindo, né, pensando que apesar de ser socialista, imperava uma democracia. Ao contrário, né? Ocorria uma forte oposição para quem defendia direitos, né, à democracia naquele país. Então, ao contrário, o sistema stalinista, né, o socialismo da União Soviética, ele era parecido com o nazismo, o próprio fascismo naquele país, né? Bem, vamos pontuar aqui alguns antecedentes do conflito antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né? A impotência da Liga das Nações em manter a paz mundial. Muita gente desconhece o que teria sido essa Liga das Nações. Eu não sei se vocês lembram ainda, né, na videoconferência, a Liga das Nações ela foi a mãe da ONU, ela é a mãe da ONU nos dias atuais. Ela foi criada logo após o final da Primeira Guerra Mundial, né? Só teve um porém. Quando ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações ela não teve êxito, ela não teve sucesso, ninguém teve a competência, legal, ou melhor dizendo, podemos falar assim, o pulso, né, o interesse de administrar essa entidade, esse organismo internacional. Então ela ficou a relento. E quando foi assinado o Tratado de Versalhes, praticamente ela deixou de existir, né? E, como está dizendo aqui, ela teve uma impotência. Então ficou à mercê, praticamente não teve funcionalidade nenhuma essa entidade, esse organismo internacional. Bem, o Pacto Anticomitê, né, assinado entre Alemanha, Japão e Itália. Se a gente for observar esses países, Alemanha, Japão e Itália, é o chamado eixo do mal, né? É o chamado eixo do mal. Por quê? Nós temos 3 países aí totalitários. Temos a Alemanha nazista, o Japão, de Hirohito, e a Itália fascista. Então, esse acordo chamado Pacto Comitê é um acordo praticamente assinado entre países totalitários. E esse acordo, né, esse acordo ele é um acordo político, né, político que vai pôr em prática as ambições dos seus líderes, né, do seu Führer, né, do chefe japonês também, do seu imperador. Bem, a política externa agressiva de Japão, da Itália, da Alemanha, como já foi mencionado, e a destruição de Guernica em 1939, assinalando a cooperação alemã com Francisco Franco na Guerra Civil, na Espanha, como, né, visto nas obras de Pablo Picasso, aí uma obra muito conhecida, né, de Guernica. Continuando, o expansionismo alemão, né, que tinha como podemos dizer assim, um pressuposto a famosa teoria do espaço vital, né? Hitler queria pôr em prática, colocar em prática uma teoria de reunir, né, os povos, né, nórdicos, os povos mais fortes de teoria, de agregado, né, dos povos da Normandia, né, os povos de sangue nórdico, como na sua ideia de reunir os povos arianos, né, na concepção de Hitler. Bem, quem seriam? A Renânia, região do Rio Reno, a Schuss, né, da União da Áustria, em março de 1938, e a Conferência de Munique, em setembro de 1938. A região de Sudetos foi anexada à Tchecoslováquia, com apoio da Itália e a omissão da França e Inglaterra. Então, isso aqui, praticamente, nós estamos observando aí as estratégias sendo
colocada em prática por Adolf Hitler, né, na sua ambição de reunir o território, né, aí o plano do espaço vital hitlerista. Aqui é um mapa que mostra, né, o avanço de Hitler tanto ao sul quanto a leste e a oeste. Mas a ambição maior dele mais está a leste, né, no território polonês, quando em setembro, praticamente em 1º de setembro de 39, ele vai invadir a Polônia, né, e vai começar a caminhar para a deflagração dessa guerra. Só que antes dele deflagrar, né, a invasão da Polônia, ele vai estrategicamente fazer um acordo, vocês vão observar daqui a pouco, com um inimigo histórico, né, um inimigo que ele precisava dar um passo seguro para ele poder invadir o território polonês. Bem, aqui está qual seria esse passo antes para ele poder, né, caminhar para a invasão da Polônia. Seria o Pacto de Não Agressão. Esse Pacto de Não Agressão, ele tem um nome, dá-se pela assinatura do integrante que vai fazer essa assinatura, que vai à cidade, né, de Moscou. É o famoso acordo Ribbentrop-Molotov, né, o chamado coquetel de explosão. Né? Por que um coquetel de explosão? Porque um coquetel Molotov é um coquetel altamente explosivo. Um contato, né, de composto, ele explode. Então, por isso tem esse termo. Também dá-se o nome do integrante que foi assinar em Moscou. Então, o que visava esse acordo? Visava uma aliança entre Hitler, a Alemanha de Hitler, com a União Soviética de Stalin. Hitler, ele queria ganhar tempo, né? E também não queria ter a inimizade com Stalin. E ao mesmo tempo, caso ele invadisse a Polônia, ele também iria ter parte do território dividido com a própria União Soviética desse Stalin. Então vejam a estratégia que ele tinha em mente, né, de ambição territorial, também uma ambição imperialista. Né? E o curioso é que essa estratégia de divisão territorial, de avanço, a teoria do espaço vital, sobre outros países, sobre uma Europa, será visto por outros países de forma espontânea, de forma assim que ninguém, né, vai se importar com a soberania dos outros países. Bem, o início da guerra, a primeira parte da guerra, né, europeia, os soldados alemães então destroem a divisão fronteiriça com a Polônia, mostrando aqui a imagem. Ocorre a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Depois da assinatura do acordo, Hitler então, né, se dá a audácia de fazer isso e tem o início, o estopim do conflito nessa data, né, ocorrendo. A França é dominada também, né? Como é que ocorre a dominação francesa? Através da linha Maginot, o complexo defensivo construído pelos franceses, uma linha, né, essa linha daqui, que era defensiva, né, é uma linha protegida desde o final da Primeira Guerra Mundial. Hitler, então, ele se sobressai com a sua forte infantaria, os tanques Panzer, né? Então, o complexo defensivo construído pelos franceses ao longo do rio Reno, na fronteira com a Alemanha. Era um sonho do Hitler dominar e chegar a Paris. O Marechal Felipe Pétain defendia a rendição do seu país, né, que era a França, e Pétain entrega parte desse território, aqui, ó, aqui, essa parte desse território amarelo, o território francês à Alemanha, e passou a apoiar a própria Alemanha na guerra, né, o salvador da pátria. Bem, essa primeira fase da guerra, né, que vai de 39 a 41, ela é chamada de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg. Por que Guerra Relâmpago? Porque o Hitler não queria um conflito longo.
Ele queria uma guerra, um conflito rápido, objetivo, né? Porque ele queria ganhar território e espaço da forma mais rápida possível. Então, por isso esse termo, essa expressão Blitzkrieg, guerra relâmpago, porque ele iria utilizar os tanques Panzer, em seguida utilizando a aviação a Lufthansa, né, que era a aviação jogando os bombardeios, e por último a infantaria terrestre. Então, por isso, né, essa estratégia dinâmica, bem rápida, para dominar os seus oponentes. Aqui, o fracasso na tentativa de conquistar a Inglaterra, depois da França, né, depois de chegar a Paris, Hitler tinha uma ambição tremenda de chegar à Inglaterra, né, mas não conseguiu, dar-se em função da Inglaterra ter essa barreira natural do Canal da Mancha. Então, a Operação Leão Marinho, a Inglaterra fez o possível e o impossível para se sustentar, né, contra os ataques alemães nesse período. A gente pode observar aqui, ó, esse litoral aqui, com as bandeiras da Alemanha, das forças nazistas, foram fortemente agrupadas com barreiras do exército nazista, né? Enquanto o outro lado, essa barreira vermelha aqui, foi fortemente defendida pelos britânicos. Como o Hitler não conseguiu ultrapassar via marinha, via fluvial, ele massacrou usando a aviação Lufthansa, né, jogando bombardeios sobre Londres. Hitler, então, esperava uma rápida vitória, mas conseguiu falhar nessa estratégia. A traição do pacto de não agressão, a invasão à União Soviética. Bem, como eu falei ainda há pouco, Hitler queria ganhar tempo com o coquetel, com o ataque, né, com a assinatura do tratado, do acordo com a União Soviética. Aquele acordo, o Ribbentrop-Molotov, era só um pretexto para ele não ter 3 frontes de batalha. Como assim? Se ele invadisse ao mesmo tempo a região da França, ao sul com a Polônia, e tivesse um combate com a União Soviética, ele iria perder. Era lógico. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, então ele não ia fazer esse erro. Então ele faz o acordo com a União Soviética justamente para não ter esses 3 frontes de batalha. Então ele tinha somente 2 frontes de batalha. Então, como ele estava ganhando essas frentes, agora ele vai invadir a União Soviética. Veja a audácia que o Hitler tem e vai fazer. Então agora ele vai quebrar o pacto e vai invadir a União Soviética, né? Então, Hitler direcionou 65% do seu exército para invadir a União Soviética, forçando-a a declarar guerra com a chamada Operação Barbarossa. Então, a Operação Barbarossa consistiu na invasão utilizando a entrada pela Turquia, né, pelo sul de Stalingrado. Só que teve um grande problema. O Hitler invadiu no inverno, no período invernoso. E no inverno, nessa época, a neve chega até quase 1,5 metro de espessura. E aí não tem condições, né? Então vemos algumas imagens aqui da entrada da União Soviética na guerra, a invasão da Ucrânia também, pelas forças alemãs. E agora nós passamos a ter a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, porque ela torna-se mundial. Por que ela torna-se mundial? A partir de 1941, em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, né, no Pacífico. Isso tem uma consequência imensa nas mudanças da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos, até então, já só eram um mero espectador. Mero espectador no sentido de fornecedor de subsídios e de armamentos para a Segunda Guerra Mundial. Só que tinha um porém. Os Estados Unidos ele fornecia tanto recursos financeiros, quanto alimentos, quanto também elementos como indústria bélicas, materiais necessários para um conflito militar. E aí
esses fornecimentos de recursos, eles praticamente eram dados aos países aliados, países de tendência democrática. E quem estava vencendo o conflito eram os países do eixo, como a Alemanha, como a Itália, né? O Japão. Então, ele estava vendo que o seu investimento estava indo por água abaixo. Bem, sendo assim, o Japão ataca a base de Pearl Harbor no Pacífico e os Estados Unidos se vê forçado a adentrar nesse conflito. E agora nós vamos ter dois grupos antagônicos, opostos nesse conflito, né? Dois blocos rivais. Nós vamos ter os aliados e nós vamos ter o grupo do eixo. Os aliados compostos pela Inglaterra, pela França, a União Soviética e os Estados Unidos. O grupo do eixo nós vamos ter a Alemanha, a Itália e o Japão. Né? Aqui nós temos as mais sangrentas batalhas, as batalhas de Midway, que ocorrem na África, né? Comandada por um dos mais brilhantes generais, o Van Rommel, né? Comandante da operação da África do Corps. Né? Uma batalha que durou vários meses, né? Levou a mortandade de quase 300 mil soldados das forças aliadas. E o mesmo general Van Rommel ele é destacado para o Pacífico, né, para enfraquecer as forças japonesas que estavam se sobressaindo, né, na Batalha de Midway, aqui para tentar diminuir a influência do Japão, que estava muito forte nessa região do mundo. A Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta de todas da guerra, né? A Operação Barbarossa, que ocorre em 22 de julho de 1941. Eu queria frisar um ponto primordial, pessoal, que eu acabei não falando para vocês. A entrada dos Estados Unidos ela é triunfante, muito triunfante. Por quê? Porque ela enfraquece dois pontos de avanço do grupo do eixo. Primeiro, dos italianos na África e do Japão no Pacífico. Vou repetir. Os Estados Unidos vai atacar a Itália, que estava avançando no norte da África, e do Japão no Pacífico. Professor, e a União Soviética? Ela tem um ponto importante na operação de Stalingrado, porque ela consegue derrotar a Alemanha de Hitler nessa batalha de Stalingrado. O senhor quer dizer, então, que nessa fase o grupo do eixo tem baixas? Exatamente. A segunda fase, ao revés do grupo do eixo. Enquanto na primeira fase o eixo teve a vitória, por isso que tem aquele dito, né, que você tem que ganhar a guerra. Você não pode ganhar somente a batalha. E aqui, quem estava ganhando a batalha eram os nazistas, eram os fascistas. Ou melhor, o grupo da Alemanha e, né, da Itália. Agora está tendo uma reviravolta. Beleza? Bem, agora nós vamos ter a assinatura dessa conferência de Teherã em novembro e dezembro de 43. Veja o ano, ainda não terminou a guerra. Essa foto ela vai correr o mundo até os dias de hoje. Nós temos, número 1, o presidente, o representante da União Soviética, o Joseph Stalin. Nós temos Frank Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Né? Praticamente, nós já estamos observando os países que irão vencer a Segunda Guerra Mundial. E o curioso que é em 43, né? Então, em dezembro de 43, na capital do Irã, a reunião desses chefes de estados, né, que discutiram a abertura de uma nova frente de batalha na Europa, e vão discutir uma frente de batalha para tirar a França do domínio de Hitler. Então faltava tirar a França, que era uma aliada deles, né, na Europa. Então se eles tirassem a França, que estava sob o domínio ainda de Hitler, seria um pontapé, seria melhor uma rota para chegar a Berlim, para pegar Hitler, que era o cara de Mussolini de uma vez por todas. Né? Então, qual seria a estratégia? Ninguém sabia.
porque era um segredo de Estado. Até hoje, dizem os historiadores norte-americanos que essa estratégia de guerra foi uma das mais bem buladas da história, da arte, da história de guerra norte-americana dos aliados, né? Então, essa estratégia de guerra foi a chamada Dia D, né? O Dia D consistiu em fazer uma estratégia de organizar mais de 200 mil soldados ingleses, americanos, franceses, todos, né, do grupo de aliados, para desembarcar na costa da Normandia, levando soldados, armamentos, né, destrinchar essa praia que estava fortemente acampada desde o início da guerra pelos nazistas. Então, se eles conseguissem abrir essa praia, provavelmente o que foi que aconteceu, né, no amanhecer daquele dia tenebroso de chuva, eles poderiam chegar, e o que aconteceu, chegar a Paris. Então, o Dia D, o desembarque aliado na Normandia, a maior operação de guerra de todos os tempos, assinalou o início da libertação da Europa Ocidental. Então, aqui mostra, né, a costa da Normandia, esse ponto vermelho aqui onde ocorreu o desembarque, né? Toda essa faixa de terra aqui, ó, França, né, foi dominada. Aqui algumas imagens do desembarque na praia pelos franceses. E em seguida nós tivemos já o processo que levou a perda, né? Aqui mostra já as consequências na Itália, a morte de Benito Mussolini, foi esquartejado em praça pública em Roma, né, quando ele foi morto, a rendição dele. O fim da guerra em 45, a Conferência de Utah. Então, é importante para vocês as conferências que vão levar ao processo de assinatura dos acordos de paz no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Conferência de Utah, né, que foi assinada na Crimeia em fevereiro de 45, a Conferência de Potsdam em julho, em agosto, assinada em julho e agosto de 45, né? Aqui as conferências de Utah, de Potsdam, que estabeleceu-se a divisão da Alemanha. Isso aqui nós vamos mencionar nas próximas aulas, que já vem a levar o processo de chegada da Guerra Fria. Né? Falar um pouco sobre o Holocausto, né? A mortandade, a matança de judeus, né? Um processo de dizimação de pessoas, de judeus, né? Uma conduta totalmente aí condenável, né? Pelos não gosto nem de falar disso, né? Que tem parentes judeus na família, né? Mais de 8 milhões de pessoas foram levadas à morte pela crimes pelos nazistas, levados a câmeras de gás, fuzilados, né? Crimes sexuais, entre outros, né? Uma prática condenável dos nazistas, que consistiu em dizimar, né, os judeus, que na visão deles eram pessoas que deveriam deixar de existir, né, pela doutrina nazista, né? Não somente judeus, mas sim homossexuais, ciganos, negros, entre outras raças, né, que existiam naquele período, né, de acordo com a teoria nazista. Aqui alguns julgamentos de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg, que vai promover o julgamento dos generais de Hitler, que foram presos, que foram levados ao tribunal, né, o Hermann Zollering, o Ribbentrop, o Wilhelm Röntgen, o Rautenberg, e dentre alguns deles estiveram no Brasil também, né? E é isso. Ok, pessoal? Então, foi uma aula aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero ter contribuído e até a próxima. Beleza? Fui!